Uma pergunta que não se cala desde ontem, 1º de maio de 2018. Um dos primeiros de maio mais significativos das últimas décadas no Brasil e no mundo. O que falou mais foram as mobilizações por Lula livre e pela comemoração do dia 1º de maio, o escracho, a expulsão do vampirão Michel Temer de São Paulo. O que falou mais? Olha, diz que 6 centrais sindicais se uniram para fazer o evento unitário de defesa da libertação do ex-presidente Lula em Curitiba e em vários atos pelo Brasil afora. Candidatos a presidente da República, presentes e tal. A presidenta Dilma, em vez de ir para Curitiba, foi para Buenos Aires. Enfim, e a pergunta que perturba de verdade é com o público que estava em Curitiba e com os vários atos pequenos, com poucas pessoas, poucos trabalhadores e trabalhadoras distribuídos pelo Brasil, se esses atos falaram mais do que o escracho, do que a expulsão do vampirão Michel Temer lá do bairro Paissandu, onde caiu o prédio, matando cerca de 24 pessoas, ou pouco mais, pouco menos, mas desalojando centenas de pessoas pobres. Vamos por partes. Para mim, o ato que falou mais foi a expulsão do vampirão Michel Temer. Por que ele foi expulso? Primeiro porque ele mostrou claramente que foi oportunista. Talvez a ida dele lá, oportunisticamente, tenha sido armado pelo Edinho, o maqueteiro do vampirão, que quis aproveitar a oportunidade para divulgar esse que é nulo nas pesquisas de opinião pública. Esse que é mal visto pelo país e pelo mundo. Então, uma melhoradinha. Afinal, o oportunista, o ocupante golpista da presidência da República, visitar os pobres, de repente pode ganhar um apoiozinho. Erraram nos cálculos. Michel Temer foi visitar exatamente quem sofre as agruras de uma política desastrosa, inimiga e perversa com o setor habitacional dos pobres brasileiros. Na hora em que cai um prédio, na hora em que trabalhadores e trabalhadoras ficam sem moradia, inclusive alguns refugiados de guerras internacionais, ele é expulso. Isso mostra o quê? Mostra que a indignação popular, ainda que lá houvesse poucas pessoas, é enorme, gigantesca contra o golpista. Palavras de ordem foram ditas contra ele como golpista e palavrões que desconsideram esse canalha como presidente da República. Isso tem que ser levado em conta. Isso representa não só a manifestação daquele pequeno grupo, mas o que o povo brasileiro sente.
Esse canalha, esse quadrilheiro, é escrachado em toda a parte onde vai, inclusive no exterior. Ele não pode sair das ruas porque ele depõe contra o povo. Ele é inimigo do povo e o povo sabe disso. Então falou mais. Falou muito mais. Inclusive a própria mídia amiga fez o fogo amigo, mostrando o escracho daquele que a mídia botou lá, no Palácio do Planalto, lá no poder, para fazer o jogo dos seus interesses. Agora, do outro lado, a mobilização em torno de Lula livre foi fraca. Foi ruim. Foi um testemunho de que uma coisa é gritar por Lula livre e outra coisa é mostrar que não se acredita na liberdade de Lula. Quer dizer, se aposta muito mais nas jogadas técnicas de advogados no judiciário do que no povo. Nessa indignação popular e nessa identificação que o povo faz de que Lula o representa, que Lula é a síntese das respostas às suas grandes necessidades humanas, sociais, sobretudo econômicas, políticas, nacionais. Quer dizer, se divulga uma coisa, se fala uma coisa e não se apoia essa coisa. Eu antes, no dia 1º, falei que Curitiba deveria ser resgatada das mãos do fascismo, das mãos desse desidratado da opinião pública, desse adestrado do imperialismo, né? Sérgio Moro, até custo a lembrar dessa criatura que nunca está presente em minha mente. E de toda a farsa-jato, de toda a jogada da Globo, toda a jogada do sistema financeiro, toda a jogada da direita, você deveria ir para Curitiba cerca de 1 milhão, 1,5 milhão, 3, 4, 5 milhões de pessoas. Foram 5 mil pessoas. Alguns até falam em 40 mil pessoas. Isso não tem nada a ver com 1 milhão, 1,5 milhão, 2. Não tem nada a ver. Enquanto isso, você fez vários atos pequenos em vários lugares do país, esvaziando a luta por Lula livre. E aí, você dá vazão para o outro lado. Se enfraquece este, se fortalece o outro. Se não se dá valor para esse, se teme o outro. E eles não perdoarão. Essa gente do golpe, essa gente fascista do judiciário, que ocupou o judiciário, essa gente que está aí, essa gente não está brincando. O lado de cá parece que está brincando. Elege algumas palavras de ordem, algumas bandeiras. Primeiro foi direta já, depois abandonar. Uma tática errada. Agora, Lula livre. Faixas e faixas em todo o país, inclusive o povo humilde, pescadores, trabalhadores lá da Amazônia, enchendo os rios com embarcações com Lula livre e o pessoal da direção dos movimentos em Curitiba esvaziando. Quer dizer, só faixa e só slogan não significam luta contra esse golpe que é terrível e pretende perdurar. Faixas e palavras de ordem, shows, espetáculos musicais e artísticos muito bonitos, sem povo, sem multidões, sem o povo brasileiro, não resolvem o problema. Centrar a luta na campanha eleitoral, por isso se fazer essas mobilizações descentralizadas nos estados, nas capitais, nos municípios, só pensando nas eleições, é trair o povo. Porque o problema do país não é somente eleitoral e a solução não passa só pelas eleições. É preciso uma grande mobilização nacional de massas, o povo nas ruas, para resolver o problema das eleições. Não o contrário. Pensar que as eleições resolvem o problema do povo. Basta de eleitoralismo,
basta de oportunismo, é preciso realmente lutar por aquilo que se elege como bandeira. Se é Lula livre, tem que lutar o país inteiro por Lula livre. É o que mostra a indignação e o escracho do vampirão Michel Temer. O povo está indignado. Agora, se não canalizar isso, será uma traição esse povo. Se não canalizar a luta para não só preservar a indignação popular, mas canalizá-la na mudança das coisas, é uma traição a esse povo. Está na hora de nós pensarmos em táticas corretas, em táticas justas, para realmente libertar Lula. A libertação de Lula não passa só pelo judiciário. Pelo judiciário também tem que articular mais, tem que juntar os juízes, juntar os promotores, juntar todo mundo que é a favor da democracia, em favor da justiça justa, da Constituição Federal. Mas também é preciso taticamente mobilizar o povo. Uma coisa sem a outra não funciona. As duas juntas são necessárias, as duas táticas, a institucional e a popular, para vencer essa parada. Abraços críticos e fraternos nesta luta correta e justa que nós temos que fazer.